Ecleia. Minha amiga, que a mão de Jesus nos guia para a vitória. Minha palavra singela se ergue para saudar-te. É a reafirmação da esperança em nosso triunfo espiritual. Sigamos, ao sol do amor de nosso Divino Mestre, vencendo os óbices do caminho. E haverá bastante luz em nossa fé para as realizações que nos cabem atingir. O lar, minha querida, com seus cuidados, é a sementeira da glória. Glória do sacrifício, esplendor que nasce da cruz. E o mundo, com as suas lutas, agigantadas e ásperas, é a sublime lavoura, em que nos compete exercer o dom de compreender e servir. Com alguns, aprendemos o que seja amparar a muitos. Com as flores do coração, habilitamo-nos a suportar os espinheiros da estrada maior, transformando-os em roseiras de harmonia e beleza. Se o cansaço nos requisita o repouso, recorramos à prece e prossigamos trabalhando. Se a dor nos visita o campo íntimo, convertemo-la em fator de alegria, transubstanciando em caridade para os que sofrem mais do que nós mesmos. Capacita-te de que nunca estamos sozinhas. Pela oração, Jesus vive conosco. Por essa escada de bênçãos, rogamos e recebemos, morando na terra e no céu. A claridade da prece, tudo se transforma, em torno de nossos passos. O sofrimento passa a ser purificação, como a noite é promessa do dia. A saudade ergue-se à condição de esperança, porque tudo é sublimidade e alegria da proteção celestial. Quando na espiritualidade superior, estudamos a longa senda a percorrer e prometemos fidelidade às próprias obrigações, mas, no mundo, a neblina da ilusão, quase sempre, obscurece-nos o olhar e a nossa visão sofre obstáculos, cuja intensidade e extensão não somos capazes de prever. Recebamos os percalços da jornada, por benéficos desafios. Desafios que devemos aceitar valorosamente, de modo a não perder o nosso ensejo de elevação. Sei que trazes na alma a luz acesa da fé, mas não ignoramos também a ventania que sopra forte sobre a chama dos nossos mais puros ideais. Preservemos a flama de nossas promessas ao Cristo e vivamos servindo ao Senhor que nunca menosprezou as nossas necessidades, honrando na pessoa do nosso próximo menos feliz. Na obra do Evangelho, a tarefa cumprida gera novas tarefas que nos aguardam a paciência e a dedicação. Não esperemos assim, da atualidade, quando apenas começamos o nosso esforço de redenção, o descanso que o mundo realmente ainda não possui para nos dar. Doemos todas as nossas possibilidades na seara do eterno e divino benfeitor. Cada irmão do caminho, cada criatura de nossa romagem, constituem oportunidades que Jesus nos concede para a reestruturação dos nossos destinos. Saibamos aproveitar, assim, todos os tropeços como experiência abençoadas e todas as experiências como lições que objetivam o nosso aperfeiçoamento. Minha querida amiga, estamos sempre juntas. No lar e no santuário de nossas edificações espirituais, na dificuldade e na dor, na facilidade e na alegria. Mais tarde, quando o dia do agora estiver terminado, quando o crepúsculo de paz descer sobre a nossa estrada, então veremos, unidas, a excelsitude do passado, a graça do presente e a aventura do porvir. Que o nosso Divino Mestre te acalente todos os sonhos sublimes, materializando-os no espaço e no tempo, para que a paz seja a coroa a fulgir sobre a tua fronte. E, com o meu reconhecimento de todos os dias, pelo carinho que cultivais em meu coração agradecido e feliz, beija-te as mãos abnegadas, a tua Ecleia. De irmão para irmão. No caminho que a treva encheu de horrores passa a turba infeliz, exausta e cega. E a humanidade que se desagrega no apodrecido ergástulo das dores. Ouvem-se risos escarnecedores. É Caim que, de novo, se renega, transborda o mar de pranto onde navega a esperança dos seres sofredores. É nesse abismo de miséria e ruínas, que estenderás, amigo, as mãos divinas, como estrelas brilhando sobre as cruzes. Vai, Cirineu da luz do que santifica, que o Senhor abençoa e multiplica o pão da caridade que produzes. Augusto dos Anjos. De retorno ao caminho. Emmanuel. Em plena vida espiritual, antes de tornar ao terrestre sorvedouro, contemplamos a paisagem do mundo em que nos propomos realizar complicados serviços. Lá se encontra o antigo lar que deixamos, velho ninho dourado pelo sol de nosso amor e encharcado da lama de nossos escuros débitos. E, disputando o regresso para a obra de regeneração que nos cabe efetuar,
prometemos sacrifícios mil. É o coração amado que desejamos auxiliar no reajuste doloroso, hipotecando cooperação e carinho para abreviar-lhe os sofrimentos. É a conta que esperamos resgatar integralmente, lançando ao futuro os nossos votos de abnegação. É o inimigo multissecular que pretendemos converter em irmão, ao preço de nossa renúncia suprema. É a coleção de afetos e desafetos que insistimos em receber, metamorfoseados em filhos de nossa ternura, para conduzir, montanha acima, afeição de flores e espinhos, joias e pedras sobre o próprio peito. E, aqueles que se elegeram orientadores do nosso destino, endossam-nos o apelo. Voltamos, com a vez de canal que escolhemos e conquistamos as situações e os recursos de que nos supomos necessitados para a tarefa a que nos elevará. Mas, ai de nós! Tão logo a matéria densa nos cobre parcialmente a visão, olvidamos, à pressa, os compromissos assumidos. E esquecemos promessas, entusiasmos e afirmações edificantes que constituíam a base de nossos planos redentores. Novamente na carne, deixamo-nos iludir pelas requisições do pretérito e, ao invés de procurar o conselho do amor que tudo compreende e tudo ilumina, buscamos as falaciosas opiniões do eu enfermiço do passado que teimamos retomar. E o adversário continua adversário, a desarmonia prossegue desarmonia treva, sem alteração, tudo em sombra, mergulhando-nos em desespero cruel. Ó vós que guardais, por sublime depósito, as verdades do além, auxiliai-nos a sustentar o serviço do amor. Redimamos o passado que sentimos vivo e atuante dentro de nós. Somente o fogo do sacrifício conseguirá extinguir os remanescentes de nossos velhos erros e, assim sendo, permaneçamos valorosos e leais à divina vontade, na cruz de nossas obrigações santificantes, na abençoada certeza de que, além do monte empedrado e triste de nossos aflitivos testemunhos, brilha, infindável e divina, a celeste alvorada de nossa eterna ressurreição. Depois da separação. Carlos Augusto. Mamãe e papai, trazendo-lhes meu coração, como acontece em todos os dias, estou aqui reafirmando nossas preces habituais a Jesus. Se é possível misturar felicidade com saudade, sinto-me infinitamente feliz. Nosso amor venceu a morte. Nossa fé venceu a dor. Em verdade, qual acontece ao papai, tenho lágrimas nos olhos, contudo lágrimas de alegria porque nos reencontramos num mundo vasto. A bênção divina marcou as nossas esperanças e chegamos a essa bendita integração espiritual em que nos continuamos uns nos outros. Pouco a pouco, recupero as recordações de tudo que a vida relegou para trás. Nossos laços carinhosos de hoje são flores de abençoada luz que se farão frutos de progresso na espiritualidade, em futuro próximo, mas, lá no fundo da linha vertical do destino por onde nos elevamos em busca de Deus, jazem as raízes do pretérito ditando as razões da nossa luta de agora. Não existe problema sem o começo necessário ponto e vírgula, não existe sofrimento cujas causas não se entrelacem à distância. Respeitemos a provação que nos separou e louvemo-la pelo tesouro de claridades sublimes que nos trouxe. Não fosse a noite jamais saberíamos identificar a glória do dia. A morte pode ser a morte para muitos, mas para nós foi ressurreição número nova. Dele extraímos a riqueza de uma vida superior que naturalmente nos guia aos impulsos de conhecimento ao encontro da humanidade maior. Graças a Deus tenho aprendido algo. A criança que conheceram sente-se, hoje, companheiro e amigo, devedor insolúvel nas estradas eternas. A bondade do Senhor, com o carinho que recebo de ambos, operou em mim o milagre de uma compreensão mais enobrecida. Somos associados de muitas empresas, batalhadores de muitos combates, irmãos de ideal e de alegria, de aflição e de luta em muitas jornadas na terra. Quisera que as energias condensadas da carne, por instantes, fugissem à lei que as governa, a fim de revelar-lhes, assim como na luz de um relâmpago, os quadros imensos da retaguarda. Entretanto, as circunstâncias são a vontade justa do Senhor e devemos respeitá-las. Por muito se demorem na carne, separa-nos tão somente um breve hoje. Das sombras que abraçam o pó do mundo, emergimos cantando a felicidade de nossa inalterável comunhão. Até lá, porém, é imprescindível trabalhemos. Nossos dias de angústia e de perplexidade passaram,
Como passaram as primeiras horas de amizade em que as nossas notícias mútuas eram como que o único alimento capaz de saciar-nos a alma atormentada. Agora, temos um campo enorme à frente do coração. Campo de serviço que em suas mínimas particularidades nos requisita a plantação de novos destinos. Começa na família e espraia-se, infinito, no território das vidas diferentes que se ligam às nossas por misteriosos zelos do espírito. Não se sintam sozinhos, não sofram, não lastimem. Estamos juntos hoje quanto ontem, à procura de nossas sublimes realizações. Compreendo as dificuldades que ainda interferem com os nossos desejos. Entretanto, rogo-lhes coragem. Doando nossas disponibilidades espirituais, ao tempo, através da nossa aplicação incessante com o bem, do tempo recebemos a quitação de nossos débitos, porque a divina providência nos entrega, por intermédio dele, os trabalhos que precisamos efetuar, a benefício de nossa própria felicidade. Confiemos no Cristo para que o Cristo confie em nós. O sonho de solidariedade humana que nos vibra no peito não é uma luz que esteja nascendo, de improviso, no vaso de nossos sentimentos. Vem de longe, de muito longe. E, tão grande é a importância de que se reveste, que a dor veio ao nosso encontro, despertando-nos para a divina edificação. Saciedade no mundo é prejuízo de nossa alma. É por isso que Jesus preferiu o madeiro do sacrifício, com a incompreensão dos homens e com a sede de amor. Rejubilemo-nos no calvário de nossa paixão por maiores luzes. A subida é áspera para quem deseja o ar puro dos cimos. Continuemos caminhando sob a inspiração do nosso Divino Mestre. É tudo o que podemos fazer de melhor. De nós mesmos, atentos em segurança de nossas aquisições, nosso passo seria vacilante entre a luz e a sombra, entre o bem e o mal. Com Cristo, porém, cessam as dúvidas. O sacrifício de nossos desejos aos desígnios do céu é a chave de nossa felicidade real. Mamãe, a vovó envia o meu pensamento muito carinhoso, com lembranças a todos de casa. Envolvendo-os assim, em meu coração e em meu carinho, beija-lhes as mãos entrelaçadas com as minhas o filho saudoso e reconhecido que, em cada dia, lhes segue afetuosamente os passos. Diante das sombras. Emmanuel. Se encontraste o sol do Evangelho para reaquecer as próprias esperanças, de certo compreenderás quanta sombra é mortalha o campo imenso da vida. Sombras da grande ignorância gerando a grande miséria, sombras na inteligência e no coração, sem amor. Não desesperes, contudo, à frente da névoa espessa. Se, tu mesmo, o raio de luz que a desintegre. Raio de luz que se protege sem alarde e sem dor, que avance, tranquilo, sem ferir e sem ofender. Não exijas a grande transformação de um dia para outro. Forma-se o rio gota a gota. Levanta-se a fortificação pedra a pedra. Ergue-se a sabedoria através do alfabeto. Consolida-se a virtude, lição por lição. Se podes ver a noite, que ainda envolve as criaturas, compadece-te delas e ajuda sempre. Às vezes basta um tênue raio de claridade para que a esperada renovação apareça. Uma prece que auxilie. Uma palavra que oriente. Um bálsamo que reconforte. Uma página que esclareça. Cada dia pode ser, na terra, abençoado o serviço de preparação para o céu. Se já ouvimos o Senhor, caminhemos com Ele. Jesus foi, por excelência, o divino servidor. Aprendamos, pois, a servir, e a nossa migalha de boa vontade no bem será a benção de luz com que o Senhor vencerá, em nosso benefício, sobre o mundo, a dominação transitória das trevas. Do carinho paternal. Carlos. Meu filho, Deus te abençoe. Como sempre, acompanho-te os passos. Não percas a luz que a mão invisível do Senhor acendeu em tua mocidade. Contra ela conspiram as sombras da maldade humana, porque enquanto não possuir a terra bastante claridade, a treva não perdoa aqueles que tentam com Jesus a descoberta do sol de fraternidade e paz verdadeira para o mundo. Recebeste um tesouro que a minha luta árdua e absorvente não me permitiu procurar. Defende-o. Não é o ouro e nem os títulos que fazem o engrandecimento do homem, mas sim a renovação íntima dele, na aquisição da vida superior. É fácil servir aos governos estabelecidos na terra,
É fácil a nossa submissão às disciplinas de variados matizes para que nos façamos cidadãos respeitáveis à frente das criaturas quase sempre tão frágeis e tão enganadas quanto nós mesmos, mas servir ao Cristo na pessoa do próximo, desvencilhando-nos de nossas vaidades e de nossas ilusões, é tarefa quase sobre-humana. Por teu exemplo, meu filho, auxiliarás aos teus irmãos na subida espiritual. Em ti tenho as minhas maiores preocupações, e, atualmente, em tua boa vontade e em tua fé, sinto meu ponto de apoio para replantar a lavoura de minhas paternais esperanças. Em tuas horas de solidão interior, não te confies à amargura ou ao desânimo. Ouço-te as indagações sem palavras e espero continues avançando no conhecimento superior para que nos irmanemos, mais intimamente, nos trabalhos novos que devemos realizar. Ajuda, como sempre, a mãezinha, com o teu devotamento de cada dia e, quanto possível, afeiçoemo-nos aos serviços da caridade que nos acenam na estrada renovadora a que fomos conduzidos. Conduze a tua mãe o meu pensamento diário de carinho, de gratidão, de saudade e de amor, lembra-me aos filhos queridos, e recebe o paternal e afetuoso abraço de teu pai, muito amigo de sempre, Carlos. Do coração materno. Laurinda. Meu filho, Jesus nos abençoe. Muito satisfeita com a sua jornada de luz, peço a Deus enriquecer o seu caminho de paz e trabalho, como sempre. Meu filho, a caridade será sempre o nosso templo de salvação. Seus altares são os corações necessitados do próximo, onde podemos e devemos acender o círio de nossa devoção ao Supremo Bem. Agora, nos anos últimos, sinto que encontramos na sublime virtude o nosso abençoado santuário de serviço, para as tarefas que nos cabe realizar. Aí, na terra, espessa é a neblina que nos obscurece a visão, quando nos falha o esclarecimento justo. Venerável é a igreja que nos orienta a fé religiosa, pelos seus títulos do passado, mas, a igreja, a que servíamos no outro tempo, é semelhante a um palácio brilhante, todavia, sem calor que nos aqueça o espírito enregelado nas experiências do mundo. Como desejaria, hoje que consigo divisar alguma luz, conduzir aos nossos o achote aceso de nova esperança. Contudo, meu filho, qual acontece a você mesmo, sou constrangida a esperar o tempo, contando com a divina misericórdia. Não esmoreçamos, porém. O mesmo benfeitor celestial que nos atendeu às necessidades há de socorrer aqueles a quem amamos. Nesse sentido, esperarei sempre pela sua boa vontade, seu caminho e seu sacrifício. Companheiro e filho ao mesmo tempo, seus braços me auxiliarão a remover os tropeços da senda, para que a luz de um novo entendimento felicite os corações inovidáveis que marcham para o frente, ao lado dos nossos. Sinto-me renovada e fortalecida ao seu lado, na tarefa de assistência aos nossos irmãos menos felizes. Creia que o seu esforço, no amparo aos nossos irmãos ancianos, constitui, para sua mãe, uma benção do céu. Avancemos, meu filho. Distribuamos o amor de Jesus através dos recursos ao nosso alcance. Sustentemos a chama sem nos voltarmos para trás. Jesus é o nosso divino guia. Nada temamos. No dever bem cumprido, reside a nossa vitória. Receba, pois com as minhas saudações aos nossos amigos presente, todo o coração cheio de carinho e de saudades de sua mãe e serva de sempre. Do lar para o mundo. Isabel Sintra. Minha amiga, o jardim do mundo continua repleto de possibilidades divinas, mas nem sempre conseguimos colher as rosas de nossa plantação. Comumente, é imprescindível saber aguardar. A terra da experiência é sempre a mesma, onde nossas esperanças foram semeadas um dia, para recebermos, hoje, a fé que nos revigora os corações. Tenhamos paciência e bom ânimo. A mais santa qualidade do amor é a de saber esperar sem desesperar. Nossos filhos são sempre os mais lindos rebentos da árvore de nosso ideal. Entretanto, não lhe formamos a vida terrestre para nós. A maneira do escultor que alça a argila informe a condição de vaso inapreciável para servir no mundo. Pela graça de Deus, assumimos o papel de mães, na vida que nos pede os filhos do coração, para que integrem as legiões de sua glória. Louvado seja o Senhor. Maria, a nossa Mãe Santíssima, não recebeu Jesus para dele orgulhar-se, qual se for o nosso divino Mestre Morquide Celestial, a nutrir-se, invariavelmente, da seiva de sua alma sublime. Alentou-o e preparou-o para a humanidade,
entregando, aos homens, um berço de luz na manjedoura e recebendo, em retribuição, o madeiro escuro da morte. Saibamos, pois, superar nossas mágoas e indecisões com a certeza de que a união imperecível nos aguarda, além de todos os espinheiros da separação. O Espiritismo, felizmente, não nos plasma o ideal religioso para a imobilidade dogmática. Confere-nos o conhecimento superior, habilitando-nos ao serviço da comunidade. Com ele descobrimos, finalmente, que a nossa família não está circunscrita às fronteiras do templo doméstico. Somos a esposa de um companheiro de luta e a mãe de nossos filhinhos, mas, igualmente, a irmã e a serva do progresso geral, em cujas linhas encontramos as nossas ocupações de fraternidade redentora. Religião, para nós, significa atividade e diligência no bem, de vez que sabemos o Mestre Divino à nossa espera na pessoa de nossos semelhantes necessitados. Em razão disso, a morte do corpo, para nós outras, constitui a abençoada porta de libertação para o trabalho maior. Realmente, os nossos continuam sendo o canteiro perfumado de nosso carinho, o oásis fechado de nossa devoção particular, mas a terra se nos afigura a bendita lavoura de nosso enriquecimento novo e o trabalho, exigente, luminoso e fecundo, nos arrebata a novos horizontes, em que a nossa mente cresce, feliz, no rumo dos mais altos interesses de nosso espírito. Nesse critério, louvemos, agora, as dificuldades que nos distanciam de certos círculos de ternura feminina. Exaltemos as dores que nos renovam, agradeçamos a Deus os açoites invisíveis que nos vergastam a alma sensível. Com semelhante auxílio, erguer-nos-emos, sem tropeços, para a vida superior. Doce bilhete. Itamar. Meus queridos pais. Por mais me esforce, não consigo arrancar do lápis a nota de minha alegria em lhes comunicando o reconhecimento e o júbilo que me vão dentro da alma. Creio, hoje, que as mais belas expressões da natureza, no mundo, são silenciosas e mudas, porque a palavra talvez lhes desfigure a beleza. O sol, a fonte, a árvore e a flor não falam. Irradiam a luz, a harmonia, a beleza e o perfume por mensagens intraduzíveis da sua gratidão ao Senhor. É com acento grave assim nossa alma, quando a morte nos despoja do corpo denso, revelando-nos as realidades sublimes que nos cercam. Por esse motivo, não posso falar-lhes do regozijo com que desejaria expressar-me. A emoção eleva-se, majestosa, do meu coração até o cérebro, mas, quando tento arremessá-la através da escrita humana, desaponta-me a pobreza dos recursos de manifestação íntima ao nosso dispor na terra. Mamãe, não ignoramos a sua renunciação por nós todos no mundo. Seu devotamento tem sido manancial cristalino de água pura a banhar-nos a plantação de fé e entendimento. Todos nós nos sentimos imantados à sua ternura que representa, para nós, suave alimento. Nos dias escuros, o seu carinho foi nossa claridade invariável e, nas horas claras da esperança, o seu amor foi sempre o nosso estímulo. Continue sem descanso em sua sementeira de caridade. Hoje sabemos, com mais segurança e precisão, quanto vale a sua confiança em Deus a benefício de nosso grupo familiar. E pedimos a sua dedicação jamais confiar-se à incerteza ou à dor, ao desalento ou à indecisão. Além dos nossos, a sua e a nossa família espiritual crescem constantemente, em busca de nosso concurso fraterno e, desse modo, desejamos sabê-la forte e bem disposta para todas as tarefas que o Senhor nos confiou. Não pense estejamos distantes. Vivemos unidos em espírito, na mesma faixa de serviço e compreensão. A sua bondade tem sido instrumento de muitos para muito e, mais que nunca, precisamos de sua coragem e de sua devoção ao bem para o trabalho que nos cabe desenvolver. Daqui, do mundo novo, a que fui conduzido pelos nossos maiores, trago-lhes as rosas sem espinhos do nosso afeto, que não morreu. A morte nos mergulha no sono por algumas horas, para arrebatar-nos, depois, a benção do dia. Tudo é vida a estender-se sem fim. Tudo é grandeza divina, a dilatar-se perante os nossos olhos, do grão de areia aos mundos distantes nos confins do universo. Não permitamos que a tristeza se avizinhe de nós. Deus é só de amor, que nunca se apaga. E a vida é o coro de alegrias eternas que lhe flui do coração. Reunindo todos os nossos no mesmo abraço de carinho e de amor, saudade e confiança de todos os dias,
Sou o filho que lhes pede a benção e que lhes beija as mãos com muita ternura e reconhecimento. Em louvor da caridade. Fabiano de Cristo. Grande a seara de nosso Senhor Jesus Cristo, a expressar-se no trabalho constante de seu apostolado de redenção. Dentro dele, há naturalmente quem administre, quem legisle, quem doutrine, quem esclareça, quem teorize, quem corrija, quem defenda o direito, quem defina a estrada certa, quem consulte as necessidades alheias para dosar o conhecimento, quem analise a mente do próximo para graduar a revelação, quem advoga a causa da verdade e quem organiza os círculos determinados de tarefas, nos horizontes da inteligência. Entretanto, em todas essas manifestações a que somos chamados na obra do Senhor, é imprescindível tenhamos quem atenda à caridade, a caridade que é o próprio Jesus, de braços abertos, induzindo-nos à renúncia de nós mesmos para que prevaleça a divina vontade. Ainda assim, para que a sublime virtude nos tome a seu serviço, é indispensável que a humildade do Mestre nos marque os corações, a fim de que lhe retratemos a bondade infinita. Permaneçamos, desse modo, com a caridade, estendendo-lhe a generosa luz. Caridade para com os pequeninos, para que se elevem à bênção de Deus. Caridade para com os espíritos que a experiência, de algum modo, já engrandeceu, para que se façam intérpretes dessa bênção, em favor dos que sobem dificilmente o monte de evolução. Caridade para com os famintos de pão e caridade para com os famintos de amor. Caridade para com os amigos e caridade para com os adversários, para que a harmonia reine no grande caminho que nos compete trilhar. Guardemos a humildade à frente de todos os condutores do pensamento e do trabalho, na obra do Senhor, cuja intimidade hoje buscamos, sequiosos de redenção, osculando-lhes respeitosa e reconhecidamente as mãos, consagradas à ordem e à verdade, à justiça e ao bem, mas, genuflexos, roguemos a eles nos ajudem, para que a caridade nos encontre fiéis, em seu culto, na pessoa de nossos semelhantes, a fim de que por luz das luzes, bênção das bênçãos e fraternidade salvadora, em todas as organizações fraternas do nosso ideal libertador, seja ela o altar humano e vivo, em que os braços do Senhor se manifestam no mundo, agora e sempre. Em plena renovação. Aparecida. Querida mamãe. Eis-me aqui, pontual, para o nosso encontro, através do lápis. Sinto-me feliz com as suas horas de refazimento. Tão grande é a luta e tão inquietantes os problemas que nos asfixiam o tempo, nos círculos dos mais amados, que naturalmente, de quando em quando, é imprescindível a pausa de repouso para a restauração. Não sei bem se posso julgar em minha inexperiência, mas, por vezes, pergunto a mim mesma, se a terra não será uma casa incendiada, reclamando socorro. Por toda parte multiplicam-se aflições e conflitos. Dores incontáveis sitiam as criaturas, em todos os lugares. Entretanto, mamãe, o quadro escuro tem ensinado novas lições ao meu espírito, compelindo-me a buscar a verdadeira luz para clarear o caminho. Essa luz é a oração, o fio misterioso que nos coloca em comunhão com as esferas divinas. Pela prece encontramos o remédio salutar para as nossas feridas, bálsamo para as nossas dores, equilíbrio para as nossas emoções atormentadas. Creio, hoje, que alta percentagem das moléstias que perseguem a saúde dos homens é perfeitamente curável pela oração, de vez que a maioria das afecções orgânicas são simples quedas espirituais de nossa própria alma, nos caminhos do coração. Vejo-me, felizmente, mais forte, mais senhora de mim mesma. Presentemente, o ideal de trabalhar, em meu próprio reajuste, absorve-me a vida. Não tenho descansado. Sinto a necessidade de caminhar para frente, de abrir novas rotas e descobrir horizontes novos. Esforço-me na reconquista de mim própria. Não tive tempo de viver suficientemente, na posição de mendiga, para desaprender certos enganos que a ciência nos impõe, nos bancos acadêmicos, razão pela qual hoje me desvelo na recomposição dos meus conhecimentos. A senhora ainda é a minha instrutora maior, porque se a paciência me ajudou a vencer alguns capítulos difíceis de minha passagem pelo corpo, devo aos seus exemplos incessantes de paz, tolerância, renúncia e carinho. Há situações das quais, realmente, não nos compete o conhecimento deliberado. É preciso ignorar a existência de certos flagelos para que possamos cooperar em sua extinção.
Sejam a serenidade e a fé nossas companheiras de viagem. Tenhamos confiança no céu. De lá, vem todo o suprimento de que necessitamos para o desempenho fiel de nossas obrigações. Seus pensamentos me alcançam como chuva de flores a se despetalarem sobre mim. A fé é o guia sublime que, desde agora, nos faz pressentir a glória do grande futuro, com a nossa união vitoriosa para o trabalho de sempre. Agradeçamos a terra pelas dores que nos deu. O mundo que conhecemos é somente degrau e o corpo e pesada roupagem de serviço que, por determinado tempo, devemos utilizar, com o respeito e reconhecimento, a benefício de nossa própria redenção. Com lembranças a todos os nossos, beija-lhe o coração e pede à Senhora que a abençoe. A filha é muito reconhecida e muito amiga. Em saudação fraternal. Emmanuel. Meus amigos, que o Mestre nos ampare os corações. Viajores de muitas romagens, irmãos de muitas empresas, não nos percamos uns dos outros, procurando alimentar, mais intensivamente, nossos antigos ideais de trabalho e renovação. Não ouvideis que o veículo de carne assume a importância de valoroso e insubstituível instrumento de nossa alma, na aquisição da experiência que constituirá a provisão do celeiro de nossa vida eterna. Ontem, nos comprometíamos em comum com os poderes superiores que nos governam os destinos, hipotecando nossa boa vontade e empenhando os nossos sentimentos, na abençoada iniciativa da sementeira terrestre. Essa lavoura do espírito, contudo, reclama, de nós outros, atividade cada vez mais viva na extensão do bem. Compreendamos que tudo vindes realizando ao alcance de nossas possibilidades na direção dos cimos. Entretanto o tempo urge e quanto mais puderdes edificar, certamente mais segurança improvisareis em favor de nós mesmos, no grande futuro. A encarnação da alma no planeta que nos serve de multimilenária escola considerada no infinito do tempo, é semelhante ao voo do pássaro que se afasta momentaneamente do ninho, em busca de alimentação, do abrigo a que se recolhe, na fronde do arvoredo. Nossa consciência, quando na construção organogênica da carne, é simplesmente a ave da eternidade em ausência rápida do asilo sublime em que residimos na vida superior. Não temais a luta e a dor antiga, mestras de nosso aperfeiçoamento moral. Com o valoroso concurso delas, é possível enriquecer o farnel de nossos conhecimentos, recursos com que havemos de prover a nossa casa imperecível do amanhã. Resgatemos nossas dívidas do passado, valorizando o presente no levantamento do porvir. As dificuldades e os obstáculos são cinzéis preciosos nas mãos do eterno escultor que nos deseja incorporar a glória divina da eterna beleza. Saudando-vos, pois, como sempre, nesta abençoada noite de fraternidade, oração e esperança, pedimos ao Senhor nos conserve unidos e felizes na tarefa que nos cabe cumprir hoje e sempre. Fraternidade. Amaral Ornelas. Sem que o sol guarde a terra e sem que a terra inteira obedeça ao Senhor, de segundo a segundo, estendendo seu manto amoroso e fecundo, ninguém recolheria os dons da sementeira. Sem que a semente dessa orvalho negro e fundo, morrendo por servir os júbilos da leira, e sem que o lavrador se confie à canseira. Não há bênçãos do pão nos celeiros do mundo. Sem a glória do bem cantando em toda estrada. A vida rolaria estranha e desvairada às furnas abismais do universo atro e mudo. Assim também conosco, em plena luta humana. Sem a fraternidade esplêndida que irmana, tudo é miséria e dor na frustração de tudo. Gratidão filial. William. Minha querida mãe, Jesus nos abençoe, concedendo-nos muita paz dentro da luta em que precisamos conquistar os valores da nossa evolução. Estamos lembrando o 8º aniversário de meu novo nascimento, na vida espiritual, e venho agradecer o consolo de seus carinhos, em torno de minha memória. Raros, na Terra, conhecem os benefícios reais da prece. Há muita gente que ao invés de orar, apenas congrega palavras de aflição ou desespero, quando o ato de comunhão das almas entre si ou com o divino poder resulta sempre do silêncio sublime em que o amor se edifica para a vida eterna. Trago ao seu coração meu coração reconhecido e feliz. Agradeço as suas lágrimas de saudade e esperança, porque traduzem a maior dádiva que seu filho pode receber atualmente da terra. É doce voltar ao espírito materno no torvelinho de lutas a que a evolução nos arrebata, porque, na ternura das mães, há sempre flores de puro e desinteressado amor, perfumando o oxigênio que respiramos.
Enquanto o tempo corre, enquanto correm os homens para se contemplarem depois, dentro desse mesmo tempo convertido em passado, cheios de pesar por não haverem aproveitado o tesouro das horas, nós dois permanecemos, nestes abençoados minutos, refazendo forças para o bom combate, entrelacemos nessas rogativas, pedindo a Deus energias para não desmerecer a nossa oportunidade bendita de sofrer e lutar. Reunamos nossas aspirações antigas e novas de trabalho num voto ardente de mais aplicação aos princípios sagrados da renúncia e de maior devotamento ao sacrifício próprio, em cujo segredo estamos restaurando os nossos destinos. Abençoemos a dificuldade que nos impõe a renovação dos pensamentos e louvemos a dor que nos desperta na direção dos cumes da vida e confiantes retomemos o curso das obrigações que nos competem, na certeza, mamãe, de que sem o sofrimento, a nossa alma não ultrapassaria a condição da pedra. Quando o termômetro das nossas necessidades acusa graus de elevação, nossos sentimentos como que se fortalecem na romagem para o céu. As marchas do mundo abrandam-nos a natureza e, os golpes da marcha, muitas vezes abrindo chagas em nosso coração, nos modificam íntimo para a luz suprema. Estou satisfeito com a sua paciência, com a sua tolerância e com a sua serenidade. Mas peço ao seu valor moral nunca trair a nossa necessidade de bom ânimo. Tenhamos fé para a viagem que estamos efetuando sob a tempestade de muitos anos. Creia que nunca esteve sozinha, assim também quando eu me reconheço sempre amparado em sua dedicação. A inquietação de qualquer espécie é sempre a pior resposta de nosso espírito ao céu que tudo nos confere para o bem e para a luz. Esperando que a sua dedicação renda graças comigo a Jesus, pelo muito que nos tem concedido. Beijo o seu coração com muita gratidão e com muito amor o seu filho saudoso que não a esquece. Higiene espiritual. André Luiz. Ante os detritos da maledicência, usemos a vassoura das boas palavras. Ante o lixo do sarcasmo, cavemos a fossa do silêncio. Ante os vermes da crueldade, mobilizemos os antisséticos do socorro cristão. Ante o vírus da cólera ou da irritação que nos defrontar nas frases ou nas atitudes alheias, ante os tóxicos do pessimismo negrejante, acendamos claridade do bom ânimo. Ante o veneno da ociosidade, mobilizemos os nossos recursos de serviço. Ante as serpes da incompreensão, realizemos mais vasto plantio de caridade. Ante os micróbios da desconfiança, incentivemos a nossa sementeira de boa vontade e fé. Ante a erva sufocante dos conflitos de opinião, refugiemo-nos na boa vontade para com todos, que procura garantir o bem, acima de tudo. Ante as perigosas moléstias do amor próprio ferido, expressar-se no corpo e na alma, através de mil modos, pratiquemos o perdão incondicional e incessante. Jesus não é somente nosso divino orientador. É, também o divino médico de nossa vida. Procuremos, pois, no Evangelho, as justas instruções para a nossa higiene espiritual e alcançaremos a nossa higiene espiritual e alcançaremos a harmonia para sempre. Ides e pregai. Amaral Ornelas. Ide e acendei, cantando, o sol do novo dia na graça da verdade augusta e soberba. Estendendo, em Jesus, o amor que nos irmana, para a glória da paz, do bem e da alegria. Ao clarão do Evangelho, a treva densa e fria, na vastidão hostil da iniquidade humana, em que a terra mortal chora e se desengana, converte-se em lição de bondade e harmonia. Ide pregai, com Cristo, o excelso mundo novo, soerguendo e amparando o coração do povo. Serviço é a tradução da luz que nos governa. Instruí, consolai e erguei na lua imensa. E, ainda agora entrareis, por santa recompensa, no reino do Senhor, em majestade eterna. Lembrando Maria, nossa mãe. Zizinha. Minha filha, Deus nos guia para diante. Atendamos aos desígnios do Senhor que nos redime pelo sofrimento, como o oleiro consegue purificar a argila do vaso pela bênção do fogo. Não tenhamos em mente senão a soberana e compassiva determinação do alto para que possamos realmente triunfar. Não sabemos a hora da grande renovação, mas não ignoramos que a renovação virá, fatalmente, em favor de cada um de nós. Assim sendo, não nos preocupemos quanto à estrada que nos cabe palmilhar, mas sim, busquemos, em nós e fora de nós, a precisa força para vencê-la dignamente. Sigo-te aliás, seguimos-te o calvário silencioso. Não te desanimes,
nem te inquietes. Caminha simplesmente. Existe para nós o divino modelo daquela mulher venerável e sublime que, depois de escalar o monte, tudo perdeu na terra, sabendo, porém, conservar-se ligada ao Pai de infinita misericórdia, convertendo em trabalho e conformação, em prece e esperança, as chagas da própria dor. Maria, nossa Mãe Santíssima, não é mãe ausente do coração que a ela recorre. Inspiremo-nos em seu martirológio de angústia e saibamos fazer de nossos padecimentos um celeiro de graças. A aflição que se submete a Deus, procurando-lhe as diretrizes, é uma âncora de sustentação, mas aquela que se perde em desespero infrutífero é um espinheiro de fel. Soframos com calma, com resignação invariável, de mãos no arado de nossos deveres e de olhos voltados para o céu. É preciso coragem para não esmorecer, porquanto, para as mães, a renúncia como que se converte em alimento de cada dia. Recordemos, porém, nossa Mãe do Céu e sigamos com destemor. Não te faltará o arrimo das amizades celestiais que te cercam e pedindo-te confiar em minha velha dedicação, sou a amiga de sempre, que se considera tua mãe espiritual. Mãe, fita o céu. Contempla, mãe, o lar que se constela de esperança, de paz e de beleza. Na sublime amplidão, na luz acesa da imensidade azul, estranha e bela. Anjo na cruz de espinhos da tristeza, vence o frio da dor que te enregela e ergue os olhos, acima da procela, da amargura, da sombra e da incerteza. Além da angústia que te aflige os passos, verás teus filhos nos divinos braços, no milagre da fé serena e forte. E sentirás, enfim, ditosa e crente, que teus filhos te buscam docemente, estendendo-lhe as mãos, além da morte. Valado Rosas. Mãe, não chore mais. Antônio. Querida mamãe, peço ao seu carinho me abençoe como sempre. Com o auxílio de Jesus, estou ao seu lado, continuando no abençoado esforço da prece, para conquistar humildade, paz, fortaleza e compreensão diante da divina vontade. Suas manifestações de carinho, nos pensamentos de todos os dias, ajudam-me à restauração gradual. Quando me volto para os dias que se foram, ocupando a mente com as lembranças do círculo de lutas que deixei, a aflição ainda me domina, contudo, se me empenho em conservar a esperança, tudo se modifica. Neste meu novo mundo, o sentimento é mais vivo que as palavras. No corpo, às vezes, falamos, em muitas ocasiões, daquilo que realmente não estamos sentindo, mas na vida de nossa alma, o coração parece caminhar à frente de nós. Não é possível ocultar, como aí acontece, o que nos vai por dentro. Por isso, tenho tido muito cuidado comigo mesmo, para não perder as lições. Até certo ponto, creia senhora, que a minha situação é a de um menino recém-chegado na escola, com muita cautela no próprio comportamento para errar o menos possível. A senhora não imagina o bem que me fizeram os estudos ligeiros que pude realizar, dentro do Espiritismo, nos meus tempos últimos. Aí, por várias vezes, me surpreendi, indagando de mim mesmo por que sentia tão de repente inclinado à fé. Perguntava se meus impulsos nesse terreno não eram apenas o propósito de cooperar com a senhora ou se algo me renovava instintivamente para a vida espiritual. Hoje, vejo melhor. Nossos amigos preparam meu regresso, e, generosos, não se resignaram a sentir-me desabrigado no temporal. Nossas orações, nossas palestras, leituras e reuniões, tudo que nós dois vivíamos com tanto encantamento e fervor, agora constitui para mim uma espécie de valioso crédito espiritual que vou gastando aos poucos, na construção do meu futuro diferente. A senhora guiou-me na terra, auxiliando-me a entrar na luta e, com as suas virtudes de heroína de Cristo, no lar, ajudou-me a sair dela, no rumo da vida maior. Mamãe, como lhe sou reconhecido. Um dia, com o socorro de Deus, conseguirei retribuir à senhora tantas bênçãos. Até lá, não se incomode pelo aumento incessante de minhas dívidas. Preciso ainda e sempre do seu apoio e da sua coragem para batalhar e vencer. Batalhar com a minha própria natureza para vencer os inimigos que ainda trago dentro de mim, e, vencendo-os, ao preço de meu esforço, poder servir a Jesus, como agora desejo com todas as fibras do meu coração. Não chore mais, peço-lhe. Seus olhos confiantes não podem nublar-se para que seus filhos não errem a estrada. Não se acredite sozinha ou menos feliz.
Admito que hoje posso dar-lhe alegrias mais nobres e mais seguras, que aquelas de minha permanência na carne. Tudo passa, mamãe. O corpo é assim como leve casca de nós em que viajamos no furioso mar das provas terrestres. Tudo se altera quando menos esperamos. Tenhamos, contudo, nossa fé concentrada em Jesus e caminhemos. Agradeço, por intermédio da Senhora, aos nossos amigos, os preciosos recursos com que me amparam, em minha nova fase de luta. A amizade é uma fonte de água cristalina, a refazer-nos as energias na longa peregrinação espiritual para Jesus. Mamãe, confio na Senhora, em sua fé, em sua compreensão e em seu valor. Do alto, virá o suprimento de forças e bênçãos de que necessitamos. Minhas lembranças e saudades a todos. Mãe, reanima-te. Emanuel. Minha amiga, minha irmã. Com o temporal, a natureza purifica a atmosfera. Com o orvalho, o céu alimenta a natureza. Também com a chuva de lágrimas, o Senhor regenera nossas almas e com o rosto da oração conseguimos amenizar a secura do caminho que nos conduz ao Pai Celestial. Inclinemo-nos à frente dos divinos desígnios. Nossa marcha redentora para Deus, quando subimos pela escarpa do reajuste, desdobra-se entre espinheiros e vertigens da ascensão. Escolheste o sublime roteiro das mães. Mãe, pelo sacrifício de todos os sonhos e pela renuncia a toda a felicidade menos construtiva no mundo. Começaste sofrendo no berço e, embora esperando a materialização do castelo de ventura arquitetado na meninice, conheceste a benção do matrimônio, nele buscando a coroa da maternidade dolorosa e santificante. Acolheste, nos braços, velhos tesouros que velaste na eternidade, sob as flores de tuas melhores esperanças. Nos braços, acalentaste esses companheiros do grande caminho, nutrindo-os na fonte de teu amor. Afigurava-se-te o mundo, enquanto podias detê-los de encontro ao coração sensível e generoso, um templo em que as tuas dores se glorificavam na confiança e no otimismo, na expectação e na fé viva, à frente do futuro. Entretanto, se havias igualmente chamada à educação dos filhos alheios, eras, para os felizes rebentos de tua ternura, não apenas mãe pela carne, mas também a amiga constante e a instrutora ideal. É por isso que, hoje, a concha de teu devotamento parece esvaziar-se, torturada aos golpes da aflição. É por esse motivo que agora, por mais fulgure a luz solar, conclamando-te a alegria, sentes o coração sepultado nas sombras do peito, à maneira do nau desmantelada pela tormenta, a mergulhar-se sob a pesada corrente do mar revolto. Somos, porém, uma família de muitos laços afetivos e não nos perderemos uns dos outros. Prometemos fidelidade ao amigo eterno, que jamais nos desamparou, e, nas horas difíceis, entrelaçamos as próprias mãos para o justo soerguimento. Aqueles que nos seguem, de longe e de perto, chaves celestes de nossos destinos, não nos relegarão à fúria da tempestade. Seguem-nos com o carinho das afeições indestrutíveis, que o tempo somente consegue fortalecer e reavivar. Teu espírito atormentado não cairá. Em companhia de Jesus, muitas vezes, conhecemos realmente a solidão, contudo, jamais o abandono. O amor inextinguível, por abençoado farol em nossa viagem, brilhará sobre os rochedos, indicando-nos o rumo certo. Continua sendo o estandarte de tua confiança em Deus, além de todos os percalços e tentações. Achamo-nos, efetivamente, na batalha. Batalha fora de nós e dentro de nós. Combate que assume aspectos diferentes, cada dia, pela dor e pelas provações com que somos defrontados. Mas na vanguarda vitoriosa, temos o Mestre da Cruz que nos espera com o galardão da paz obtida, ao preço de lágrimas e suor, e, na retaguarda, possuímos benfeitores abnegados que nos suprem com todos os recursos necessários para que não venhamos a parecer. Armados pela graça divina, prossigamos em luta. É possível que, embaixo, nos reinos inferiores de nossas velhas dívidas, vejamos nossos apetrechos terrestres reduzidos a frangalhos. É possível que não nos caiba, perante os homens ávidos de conquistas efêmeras, senão o terrível quinhão da amargura. Entretanto, é sobre as ruínas fumegantes do passado que construiremos nosso luminoso futuro. Não importa que o coração de carne padeça na forja da renovação, não faz diferença o agravo da tortura moral na terra, desde que nosso espírito,
Levantado para Jesus, nele espere a própria sublimação em novo dia. Reanima-te. Não nos faltará divina misericórdia. Tudo na vida é propriedade do Todo-Poderoso. De nós mesmos, apenas dispomos da própria alma que nos compete aprimorar a vida eterna. Edifiquemos, pois, no próprio Espírito, o santuário da compreensão e da humildade, do aperfeiçoamento e do amor. E a vontade dela exteriorizar-se-á, através de nós, onde estivermos em favor de nosso próprio engrandecimento. Meditação. Alma cansada de chorar, cansada de sofrer nas agruras do caminho, há quem te veja no celeste ninho de tristes pesadelos da jornada. Se além da noite brilha a madrugada, resplende, além do túmulo escarninho. Nova aurora de paz e de carinho para a glória da vida torturada. Não te detenhas, suba a ventania. Vence o pavor da senda escura e fria, guardando bem por arma em teus combates. Segue buscando o amor do eterno amigo e encontrarás a luz do céu contigo nas aflições dos últimos resgates. Alta de Souza. Mediunidade no lar. Emmanuel. Não abandones a tarefa mediúnica no lar, a pretexto de te encontrares em círculo reduzido. Muita vez, a popularidade não passa de amargosa provação. Ainda que te encontres, ao lado de um ou dois companheiros somente, reúne-se com eles, em nome do Senhor, que designará mensageiros de amor e luz para o serviço de amparo ao teu esforço no bem. Como realizar a grande jornada se não nos dispomos a dar os passos do início? As gotas d'água fazem o grande rio e notas minúsculas compõem a sinfonia magistral. Recorda a benção do alívio ao desencarnado infeliz, a assistência ao companheiro que chora e a proteção à criança enferma. Lembra-te da palestra que ajuda quem sofre, da ideia, aparentemente sem importância, que brilha, repentina, em tua boca para a solução dos problemas difíceis, do estímulo que podes acender num coração desanimado. E trabalha sempre. Ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficiência de uma prece, nascida na fonte viva do sentimento. A tranquilidade, de muitos, procede sempre do esforço de alguns poucos. A mediunidade no lar, quando ligada à inspiração do Evangelho, realiza milagres de trabalho e contentamento, bom ânimo e carinho. Atende, acima de tudo, às lições do bem. A caridade é Jesus conosco. A mão que escreve um livro nobre é respeitável e generosa, todavia, a mão que socorre a um doente é sublime e santa. O coração que compreende e ajuda, supera, em grandeza, a inteligência que estuda e ensina. Seu abençoado instrumento da paz e da alegria daqueles que te rodeiam. No silêncio e no anonimato do trabalho espiritual em casa, podes, hoje, semear a glória e a felicidade que, amanhã, brilhando em tua alma eternamente. Mensagem de bom ânimo. Enquanto o mundo hostil ruge e se desatina no mal com que a si mesmo alanceia e atraiçoa. Guarda contigo a paz risonha, amiga e boa, e avança com Jesus na jornada divina. Segue ostentando na alma a rútila coroa da humildade e do amor, na fé que te ilumina. E abrindo o coração, qual fonte cristalina, aprende, ajuda e crê. Serve, luta e perdoa. Fita o mestre da cruz e segue o monte acima, recebe, jubiloso, a dor que te sublime abraça na bondade a senda meritória. E, embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. Amaral Ornelas. Mestre e discípulo. André Luiz. Nasce o mestre, na manjedoura do coração. Sorri divinamente, entre os impulsos sentimentais. Mostra-se a razão, a luz da estrela da fé, desenvolve-se, dia a dia, sob os cuidados da alma, alegra a paisagem mental, renovando a esperança. Ainda menino, sobe ao templo do cérebro, e fala com simplicidade, confundindo raciocínios doutos. Movimenta-se, desde então, no cosmos individual, aproveita sentimentos singelos, como se valeu de pescadores humildes. E começa o apostolado, da conversão do aprendiz. Devolve o movimento, no coração paralítico, restitui a visão, aos olhos enganados. Limpa a lepra do mal, ao pensamento invigilante. Equilibra-lhe a mente, invadida pelos princípios das trevas. Revela-lhe a lei do amor, acima dos códigos humanos,
transforma-o, dia a dia, pela divina atuação. E quando o mundo inferior se rebela contra o discípulo, une-se mais a ele, no cenáculo do Espírito. Dá-lhe instruções baseadas na submissão a Deus. Revela-lhe um mundo maior, glorificando o sacrifício. Dilata-lhe a personalidade, exemplificando a renúncia. Eleva-lhe a estatura, semeando entendimento. Atingindo o calvário das responsabilidades interiores, quando o aprendiz isolado está sozinho em si mesmo, entre milhões de pessoas. É o mesmo Senhor, nascido no presépio íntimo, que o ampara, no monte do crânio, concedendo-lhe serenidade, para a cruz dos testemunhos, a fim de que aprenda, em turbilhões de luta, a sofrer, amando, a orar, construindo, a morrer, perdoando. Para que, em pleno infinito, da ressurreição eterna, haja mais luz divina, sobre as trevas humanas, mais alegria celeste, sobre as dores terrenas. E a nova bênção resplandeça, no círculo das criaturas, em favor de nossa redenção, para um mundo melhor. Missiva de Irmã Nina. Minha querida irmã, paz a você, paz a nós todos. Nosso culto evangélico prossegue vitorioso, luz acesa, os raios dessa divina lâmpada se espraiam, cada vez mais extensamente, clareando-nos o caminho. Tenho mesmo a ideia de que as nossas orações e leituras, de que as nossas conversações e entendimentos constituem, no altar de seu templo doméstico, as bases da instituição de amor que está nascendo da nossa união mais íntima com todos os familiares queridos da sua equipe de afetos. Penso assim, minha amiga, porque não poucos desajustados, do nosso plano, recebem, portas adentro do seu lar, os primeiros rudimentos da recuperação. Aqui, temos inúmeros transviados do sofrimento, muitos alijados da alma, não poucos paralíticos do sentimento e uma infinidade de enfermos outros que apenas a oração consegue aliviar e restaurar. O cultivo do Evangelho em casa, por isso mesmo é uma benção para os nossos companheiros das duas vidas, a do corpo e a da alma, de vez que a claridade da prece e da palavra santificante se irradia, salvadora, ajudando-nos e ajudando aos que nos cercam. Se os companheiros do mundo pudessem compreender o valor de alguns minutos da Boa Nova, por semana, no santuário da família, de certo veríamos abreviado o triunfo sublime de Jesus sobre as almas. Achamo-nos, porém, numa cruzada de serviço e não nos compete desfalecer. Prosseguiremos firmes em nosso trabalho de plantação espiritual do Cristo, na certeza de que Ele, Senhor da vinha, nos auxiliará ao esforço, pavimentando o caminho por onde nossas ideias renovadoras precisam transitar. Sempre que posso, encontramo-nos juntas no momento exato de sua comunhão com a vida maior. Não tema o aparecimento desse ou daquele ponto de aprendizado de mais difícil interpretação. Ainda que a solução não se faça completa, de improviso, detenhamo-nos na prece e aguardemos. Há sempre um coração respirando mais alto, pronto a orientar-nos à senda de ascensão. Estimo a sua fidelidade ao compromisso esposado e a sua persistência no estudo. Perseverança numa viagem significa a chegada em quase toda a extensão da estrada a percorrer. De nossos trabalhos habituais, numerosos irmãos se retiram beneficiados e devidamente fortalecidos. Enquanto nos demoramos na terra, não é fácil apreender a grandeza de uma realização dessa espécie. A carne é um véu espesso, entravando-nos a visão espiritual, por distrair grande parte das nossas energias, a se perderem, inconsequentes, sem direção. Mas aqui, pátria onde todos nos reunimos, entendemos, de perto, a essência real do sentimento cristão, única fonte de água pura, capaz de subtrair-nos a sede de apaziguamento e de luz. Avancemos assim, minha irmã. Que os tropeços sirvam como medida de nosso estímulo, de nossa capacidade, de nossa fé. Sei quantas indagações e quantas preocupações fluem de seu pensamento, perante a vida. Observo quão enorme se faz, por vezes, a sua luta íntima no anseio de liquidar os enigmas. Entretanto, é imprescindível não nos imobilizarmos à frente desse e daquele problema que só tempo conseguirá resolver. Nosso passado é feito de milênios incontáveis. Vigorosas raízes nos vinculam a essa ou aquela circunstância e nos constrangem a figurar nesse ou naquele acontecimento. Tenhamos fé em Deus e boa vontade para com todos e vivamos o presente, oferecendo-lhe o melhor de nossa vida,
reconhecendo que a sua vontade superior se expressa na rede de criaturas e fatos que nos enlaça, cada dia. Que amor verdadeiro nos inspire os mínimos atos, nas menores parcelas do tempo, de vez que só esse sentimento vasto, que Jesus nos legou, representa a força dissolvente das cadeias pesadas que nos prendem, ainda, aos cárceres do pretérito. Não preciso devagar para ensinar. Continue você mesma, colecionando paciência, compreensão, carinho e brandura, através do trabalho incessante.